A Igreja e os falsos ensinos. 2 Pedro, Judas, 1ª, 2ª e 3ª João. As últimas 5 epístolas do Novo Testamento, 3 delas contendo apenas um único capítulo, têm em comum a preocupação com respeito aos falsos ensinos. No âmbito da doutrina e da ética cristã, Judas e 2 Pedro advertem contra aqueles que negam a autoridade do Senhor e da sua palavra. Como os falsos mestres do Antigo Testamento, esses homens experimentarão o julgamento de Deus. As 3 cartas tidas como de autoria de João, embora anônimas, como a Epístola aos Hebreus, falam contra a influência maligna do gnosticismo, que naquela época, final do 1º século, despontava como um sistema de ensino. Professando possuir um conhecimento místico superior que levava à salvação, o ensino dos gnósticos transmitia conceitos estranhos a respeito de Cristo e da natureza da criação. João chama isso de espírito do anticristo. 1 João 4, do 1 ao 3. 2 Pedro, autoria. A igreja primitiva demorou a reconhecer a segunda carta de Pedro no mesmo nível de outros livros do cânon do Novo Testamento. Percebemos rapidamente vários contrastes com 1 Pedro, como a falta de um endereçamento específico, como em 1 Pedro 1, um estilo rude, tanto na gramática como na redação, além de nítidas semelhanças de linguagem entre o capítulo 2 e a Epístola de Judas. No entanto, devemos nos lembrar de que este livro foi reconhecido como canônico pelo Concílio de Laodiceia, realizado em 363 d.C., e pelo Concílio de Cartago, levado a efeito em 397 d.C. As provas internas de que a autoria da carta é de Pedro são muito mais definidas. O autor chama a si mesmo Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. O nome Simão, ou Simeão, é remanescente do nome original de Pedro. Há muitas referências autobiográficas nessa carta. O autor afirma ter presenciado a transfiguração. No capítulo 2, no versículo 14 e 18, ele usa o termo que remete à atividade de um pescador, engodar. Capítulo 3, no versículo 1, faz referências a essa carta com a segunda epístola que escrevera para aquelas pessoas. Ademais, Pedro se iguala aos seus leitores por ter alcançado uma preciosa fé semelhante à deles. Tema. A palavra-chave da epístola é conhecimento. A ideia aparece 12 vezes em muitas formas. Em uma carta que busca combater falsos ensinos, o conhecimento da verdade é o conceito principal. Juntamente com isso, Pedro destaca a importância de seus leitores se lembrarem de determinados assuntos. Demonstra o perigo de esquecerem as verdades importantes. Assim, ao longo da carta, o apóstolo demonstra que os ensinos da palavra de Deus são verdadeiros e determinantes para a vida cristã. De esboço temos a introdução, conhecimento e vida cristã, conhecimento e palavra de Deus, conhecimento e falso ensino, conhecimento e segunda vida de Cristo, e a conclusão, que é a firmeza e crescimento. Propósito e conteúdo. Deus garantiu a plena provisão para a vida espiritual do crente. Assim, é nossa responsabilidade fazer uso desses recursos divinos para que não sejam nem nativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que Pedro abre a sua segunda epístola, e por meio dessa declaração, ele prepara o caminho para apresentar seus principais argumentos. Primeiro, devemos dar ouvidos à palavra de Deus entregue pelo Espírito Santo. Por ser divina, sua mensagem tem autoridade. Devemos reforçar que o enfoque principal da declaração, no capítulo 1, no versículo 20, no versículo 21, é dado com respeito à origem e ao significado das Escrituras. Elas vieram não por vontade humana, mas pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, o caminho trilhado pelos falsos mestres que negam o Senhor que os resgatou leva ao julgamento certeiro e tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Aqueles que o seguem não podem esperar nada melhor. O julgamento garantido de Deus sobre os pecadores do Antigo Testamento é uma advertência solene a todos. Em terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo trará a vingança de Deus aos abusos feitos ao seu nome e ao seu propósito. E o dia do Senhor será um tempo de julgamento para todos os escarnecedores do mundo. Pedro afirma que os que negam a realidade desse evento se esquecem de uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Escarnecedores permanecem e continuam a demonstrar suas falsidades simplesmente porque Deus é longânimo, não querendo que nenhum pereça. A mensagem final lança um desafio para os leitores da epístola.
Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Capítulo 3, versículo 14 ao 18. Judas. A carta que deveria ter sido escrita com relação à nossa comunhão e salvação tornou-se por necessidade sentida pelo autor em uma exortação para batalhardes diligentemente pela fé. Uma das principais diferenças entre Judas e 2 Pedro aparenta ter que Pedro advertiu que haverá entre vós falsos mestres, e Judas declara que certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Um antecipa o problema, enquanto o outro identifica como uma realidade presente. Assim, somos levados a concluir que essa epístola foi registrada em um período posterior a de 2 Pedro. Se essa for data por volta de 65 e 67 depois de Cristo, podemos situar Judas entre 75 e 85 depois de Cristo. Autor. Judas era irmão de Tiago e aparenta enquadrar-se no padrão delineado anteriormente no capítulo 10 de Tiago. O primeiro evangelho menciona que Cristo e Tiago tiveram um irmão chamado Judas. Em Atos 1, do versículo 14, Tiago e Judas, juntamente com outros irmãos de Jesus, são citados como tendo se convertido. E o autor escreve agora, como servo de Jesus Cristo. Tema. Ao começar a escrever, o autor usa a interessante expressão fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqui, a fé tem relação à doutrina comum da igreja naquela época. Há um caráter conclusivo transmitido pela expressão que uma vez por todas foi entregue. Deus confiou o evangelho à igreja para que este fosse mantido inviolado como um bem que lhe fora entregue. No entanto, não podemos para apreciar a doutrina separada da vida. O ensino correto deve resultar no viver santo. Do contrário, ele perderá o seu propósito prático. Esse é um erro que Judas combate, um tipo antinomismo ou liberdade isenta da lei, que resulta numa negação do lugar devido a Cristo na vida do indivíduo. Tema. Esboço. Saudação. Exortação, defesa da fé, ilustração, admoestação e a conclusão, doxologia, no versículo 24 e 25. Propósito e conteúdo. Juntamente com o segundo capítulo de 2 Pedro, Judas recorre ao Antigo Testamento em busca de exemplos de iniquidade e deixa claro que o julgamento de Deus virá sobre as pessoas que a praticam. A seguir, é feita uma comparação das duas epístolas. Judas, Israel no deserto e anjos caídos. Pedro, anjos caídos, Sodoma e Gomorra. Judas, exemplos de Caim, erro de Balaão e revolta de Corá. E 2 Pedro, o exemplo de Balaão. Judas empregou esses exemplos por várias razões. Primeiro, ele os usou como meio de informar seus leitores sobre as sérias consequências da incredulidade. Israel é uma ilustração disto. Os anjos caídos demonstram desobediência e Sodoma e Gomorra representam a degradação moral. Em segundo lugar, Judas desvela o caráter dos falsos mestres contra quem adverte seus leitores. Caim é um exemplo de obstinação, Balaão de ganância e Corá de presunção. Em terceiro lugar, Judas mostra antecipadamente qual será o fim dos falsos mestres, citando uma obra judaica, o livro de Enoque. Ele declara que Deus fará com esses ímpios pecadores. Em face de todos esses perigos, a responsabilidade pessoal do crente é relembrar o ensino dos apóstolos e guardar no amor de Deus. Essa última instrução está ligada a várias orações participiais usadas pelo autor no texto grego, traduzida por A. Edificar a si mesmo em uma fé santa, B. Orar no Espírito Santo e C. Buscar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para alcançar a vida eterna. Além disso, a responsabilidade do crente para com os outros consiste em demonstrar misericórdia para alguns e salvar outros do fogo. 1 João. Contexto. João escreve contra os gnósticos que negavam a humanidade de Jesus, bem como sua divindade. As epístolas de João, principalmente a primeira, são armas poderosas contra tais heresias, estejam elas em vestimentas antigas ou modernas. Essa carta está intimamente relacionada com o Evangelho de João. Ambos os escritos dizem respeito ao Senhor Jesus e à vida eterna disponível àqueles que confiam nele.
O Evangelho de João traz a declaração de salvação. A carta de Judas transmite certeza a respeito dela. Ambos falam da palavra, termo usado para descrever Cristo como aquele que é a revelação de Deus ao mundo. O vocabulário dos dois livros é semelhante. Ambos empregam palavras muito importantes, tais como princípio, testemunho, crer, vida eterna, amar, permanecer e muitas outras. Todos os escritos joaninos geralmente são datados no fim do primeiro século, por volta de 85 e 95 depois de Cristo. Assim, já idoso, o apóstolo relembra suas experiências com o Senhor, sobre as quais já meditou por longo tempo, e também aborda os problemas correntes na igreja. Propósito e conteúdo. João escreve para definir a natureza da pessoa de Cristo em face dos ensinos heréticos que afligiam a igreja. Próximo ao final do primeiro século, o termo geral para descrever aquele ensino era gnosticismo, uma vertente filosófica religiosa caracterizada basicamente pela ideia de que apenas o espírito é bom e a matéria é má. Como em outras religiões gregas e orientais, os gnósticos acreditavam ser necessário se libertarem do mundo material, ocupando-se apenas do espírito. Segundo eles, a solução estava em um modo de conhecimento superior. Ao se entregar dos ministros do universo, os iniciados nesse ministério podiam supostamente adquirir a liberdade. Com relação aos ensinos, o cristianismo, a oposição a essa heresia, centrava-se na pessoa de Cristo. Obviamente, se a matéria que envolvia o corpo humano era má, Deus não poderia ter se manifestado em carne. Do contrário, ele se corromperia. Portanto, para os gnósticos, a humanidade de Cristo não era real. Os discípulos teriam visto apenas um fantasma. Jesus unicamente parecia ser real. Se Jesus era genuinamente humano, como outros ensinavam a verdade? Como outros ensinavam? A verdade era que o Espírito de Cristo não se tinha unido para ele, exceto por um breve período entre o batismo e a crucificação. Tudo isso consistia na negação de sua divindade. Quando tomamos ciência dessas falsas declarações vigentes na época, muitas das palavras de João em sua primeira epístola ganham outro significado. Ao insistir no fato de que Cristo foi realmente humano, ele combate o docetismo. Transmite uma mensagem dura contra o serentianismo, ao enfatizar a realidade de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essa epístola deve servir como resposta definitiva para heresias que persistem até os dias de hoje. O principal propósito da epístola, declarada pelo próprio João, é apresentado no capítulo 5, no versículo 13. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ele se dirige aos filhos de Deus, aqueles que são nascidos de Deus. Portanto, essa é uma carta familiar e João usa o termo comunhão para descrever o relacionamento ideal entre Pai Celeste e seus filhos. Esboço, introdução, requisitos para a comunhão, caráter vitorioso, inimigos da comunhão, motivos para a comunhão e testes da comunhão. Discernimento da comunhão, prática da comunhão, base da comunhão e os privilégios da comunhão no capítulo 5. Peculiaridades. Nessa carta, João descreve Deus como luz e amor. Luz refere-se à santidade de Deus e o apóstolo destaca para seus leitores a necessidade de lidar adequadamente com qualquer pecado, ou seja, tudo aquilo que atrapalha a comunhão com o Pai. No capítulo 1, ele apresenta a solução. O sangue de Cristo é a base para a nossa purificação. A confissão do crente é o requisito para a sua purificação e o perdão de Deus acompanha a purificação. Aqueles que negam a existência de nossa natureza pecaminosa apenas enganam a si mesmos, e aqueles que negam terem cometido atos pecaminosos fazem de Deus um mentiroso. O outro termo de cores vivas, amor, refere-se à atitude de Deus para conosco e descreve sua natureza. Compreendemos o significado do amor ao vermos que Deus fez por nós. Como resultado de nos apercebermos do amor divino, somos estimulados a amar não apenas a Deus, mas também uns aos outros. Notemos que João, ao escrever, faz uso de muitos termos e ideias contrastantes. É tudo preto ou branco. Ele fala de um ou outro. Passagens como no capítulo 1, 2,
no capítulo 3, no versículo 18, no capítulo 4, no capítulo 5, no versículo 12, são exemplos notáveis dessa técnica. João redigiu sua epístola para capacitar-nos a testar nossa fé. Dentre todos os escritos do Novo Testamento, só João usa o já conhecida expressão anticristo. Ele a introduz no capítulo 2, no versículo 18, e a usa novamente no capítulo 2, no versículo 22, no capítulo 4, no versículo 3 e em 2 João, no capítulo 7, no versículo 7. O prefixo ante significa aquele que toma o lugar de ou aquilo que se levanta contra ou se opõe a. A essência da natureza do anticristo é negar a posição de destaque do pai e do filho que por direito lhe pertence. O propósito do anticristo dominaria o mundo. Ademais, o espírito do anticristo é uma negação da realidade da encarnação de Cristo, visando anular sua obra de redenção, pela qual ele decretou a sentença de morte para o próprio Satanás. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e não tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro em seu Filho. 2 João. Propósito e conteúdo. A segunda e a terceira cartas de João aparentam fazer da correspondência pessoal do apóstolo. Ambas foram endereçadas a pessoas em particular e tratam de vários assuntos pessoais. A palavra-chave em sua segunda carta é verdade. João ressalta a necessidade de andar na verdade, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Não devemos nem sequer perceber nossa casa ou dar as boas-vindas a quem nega a doutrina de Cristo, para que não façamos participantes das suas obras más. De esboço: saudação, andar na verdade, ordenanças do Pai, mensagem dos enganadores e a conclusão. 3 João, propósito e conteúdo. O destinatário dessa última carta de João é chamado apenas de amado Gaio. Ele não recebe nenhuma outra identificação, portanto, deveria ser bastante conhecido dos membros da igreja da Ásia, onde João atuou no final da sua vida. O nome era comum, geralmente aparecendo nas escrituras de Paulo. Vemos Gaio de Corinto em Romanos no capítulo 16, no versículo 23, que foi anfitrião do apóstolo naquela cidade. Gaio da Macedônia, em Atos, no capítulo 19, no versículo 29, e Gaio de Derbe, em Atos, no capítulo 20, no versículo 4. O tema central de 3 João é a hospitalidade. Em sua carta, o apóstolo reconhece a bondade de Gaio em abrir sua casa aos obreiros cristãos, bem como aos estrangeiros, e o incentiva a dar continuidade a esse ministério. João promete disciplinar Diótrefes, que lhe havia causado problemas. Ele expulsara da igreja os membros que não reconheciam sua primazia. De maneira contrastante, toda a igreja elogia Demétrio. O fato de João dizer que todos lhe dão testemunho até a própria verdade estimula os cristãos a andarem na verdade. De esboço temos saudação, oração pela saúde de Gaio, louvor pela hospitalidade de Gaio, coordenação das atitudes de Diótrefes, elogio do caráter de Demétrio e a sua conclusão. Apocalipse. Como o livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, esse livro faz parte da literatura apocalíptica, que denota a ação de desvendar ou descobrir. Isso quer dizer que o livro se propõe revelar algo que esteve oculto, coberto ou escondido anteriormente. Várias características dos escritos apocalípticos são dignas de nota. Geralmente são registrados em períodos de tribulação e sofrimento. Podemos notar isso tanto em Daniel como em Apocalipse. Naqueles dias do cativeiro babilônico são descritivos vividamente. Em Apocalipse, a questão central é o início do conflito entre o Império Romano e a Igreja. Transmitem sua mensagem por meio de sinais, símbolos, sonhos e visões. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, João revela que sua mensagem foi enviada e notificada, isso é, foi transmitida pelo uso de sinais ou figuras do mundo real, tendo significados espirituais. Dentro de 4 grandes visões, João apresenta os principais assuntos da sua mensagem. Trazem a promessa do triunfo final do bem sobre o mal, pela chegada do reino de Deus, juntamente com o Senhor celestial, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que será o soberano governante sobre a criação. Todas as coisas serão sujeitadas à vontade de Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 44, Apocalipse 11, versículo 15. Apesar de muitos considerarem Apocalipse estranho e de mau
agouro e por esse motivo geralmente negligenciarem a sua leitura, esse é o único livro do Novo Testamento com uma promessa de bênção para aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Além disso, o livro se encerra com várias advertências para todos aqueles que acrescentarem ou retirarem algo do conteúdo dessa profecia. Acima de tudo, devemos enfatizar que este livro é, de acordo com a declaração que ele próprio apresenta, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Com tão importante caráter, seu conteúdo é digno de um estudo diligente por parte dos cristãos. Contexto. Ao ler o Apocalipse, vemos de imediato que a perseguição e as provações já estavam ameaçando a igreja. Havia evidências de problemas sérios, tanto dentro quanto fora dela. A congregação de Éfeso foi elogiada por sua firmeza e pela capacidade de discernir aos homens malignos. A igreja de Esmirna passaria por 10 dias de tribulação. Em Pérgamo, Antipas foi martirizado. Grande tribulação sobrevia sobre Tiatira e a igreja em Filadélfia recebeu a promessa da proteção do Senhor na hora em que passava por grande provação. A composição do Apocalipse ocorreu por volta de 95 depois de Cristo. Durante o primeiro século, os imperadores romanos, desde Augusto até Domiciano, controlaram o mundo. Todos os perseguidores romanos, antes dos dias do imperador Décio, atuavam em âmbito local. Em certas localidades, os cristãos começaram a sentir a oposição oficial no ano e, novamente, ao que parece, durante o reinado de Domiciano. O exílio de João em Patmos é apenas um exemplo das tribulações que se passaram e das que hão de vir mencionadas em Apocalipse. Seria esse o destino da igreja para sempre? Será que Satanás e seus agentes malignos alcançariam a vitória? O livro oferece uma resposta decisiva. O dragão será lançado do céu e os santos o derrotarão. Por fim, o dragão e seus seguidores serão lançados no lago de fogo. Assim, Deus se tornará o governante supremo e a igreja será estabelecida para sempre, como noiva adornada para o seu esposo. Acontecerá exatamente como disse o Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Métodos de interpretação. Antes de tentarmos analisar os detalhes do livro, é necessário estabelecer alguns métodos de abordagem do texto. Os estudiosos da Bíblia reconhecem 4 grandes métodos, 4 métodos básicos. Método preterista. Essa abordagem afirma que os eventos em Apocalipse ocorreram no primeiro século, portanto, já faz tempo que se cumpriram. Ela se utiliza de uma perspectiva passada. De acordo com essa abordagem, não existe nenhum aspecto profético ou futuro na narrativa. De acordo com o método preterista, o cenário das visões era o conflito existente entre a igreja e Roma na era apostólica. Esse ponto de vista enfatiza a relevância do livro para as igrejas às quais o livro foi escrito, mas praticamente não aceita a visão futura da mensagem de João, que apresenta predições específicas de determinados eventos. Método histórico. Esse método vê Apocalipse como uma ilustração do conflito entre a igreja e o mundo, estipulado Satanás. Desde o tempo dos apóstolos até o final da nossa era, tal abordagem reconhece plenamente o relacionamento entre a narrativa e os eventos terrenos. As crises da história mundial, trazidas pelos conquistadores do passado e do presente, são descritas e todas essas estão destinadas ao fracasso. A principal falha do método é a dificuldade em equacionar os fatos citados no livro com os acontecimentos históricos. Desacordos sérios e aparentemente irreconciliáveis entre os adeptos desse método lançam dúvidas sobre a validade da abordagem como a única solução interpretativa. No entanto, ela destaca a relação da mensagem de Apocalipse com a história da humanidade. Método futurista. Com a exceção dos capítulos 1 e 3, esse método encara Apocalipse como totalmente futurista, detalhando o drama que será revelado no final dos tempos, no dia da ira do Senhor e da aparição de Cristo no céu. A abertura do livro, as cartas às 7 igrejas, limita-se ao primeiro século e seria um tipo de esboço simbólico, em 7 partes sobre a história espiritual da igreja, desde a era apostólica até a segunda vinda de Cristo. Em vista da linguagem profética do livro e da magnitude dos eventos preditos nos capítulos 4 e 22, esse método parece fazer mais justiça à interpretação da mensagem do que os demais mencionados anteriormente. No entanto,
o perigo de o livro tornar-se irrelevante para o público original do primeiro século e de determinada maneira para qualquer pessoa que vira antes do final dos tempos. Se nos preservarmos contra essa tendência, o método futurista tem grande valor. Método idealista. Devemos distinguir esse método dos três demais pelo fato de não se ligar à história, ou seja, a eventos reais. Ele lida com realidades espirituais, em vez de lidar com fatos históricos, enfatizando o conflito entre Deus e Satanás, bem e mal, justiça e pecado, e distanciando-se de uma preocupação com situações históricas específicas. Ele assegura ao leitor que as forças do bem alcançarão a vitória. Certamente, a abordagem idealista capta o espírito do livro, mas a total eliminação de um cenário histórico prejudica o ensino bíblico sobre a atuação de Deus sobre os homens. Os elementos simbólicos não devem ser a única ênfase. É necessário manter o aspecto preditivo da mensagem. Nenhuma dessas abordagens, a interpretação profética é satisfatória em si mesma. Já fizeram tentativas de declarar os prós e os contras de todos os métodos, possibilitando aos estudantes extrair as características úteis de cada um deles e usá-las de maneira sábia em seu próprio aprendizado. Nessa tarefa, como em qualquer outro estudo bíblico, é essencial que tenhamos a direção do Espírito Santo. Estrutura do livro. Ao analisar Apocalipse com relação à sua estrutura, notamos que por 4 vezes João usa uma expressão-chave, dividindo o livro em partes e a partir de 4 visões que teve. A expressão em espírito aparece no capítulo 1, no capítulo 4, 17 e 21. Ela era usada no Antigo Testamento com relação aos profetas e diz respeito ao ministério da revelação do Espírito Santo, que lhe transmitia a palavra de Deus. A tabela a seguir ajudará o leitor a identificar visões como aparecem ao longo do Apocalipse. Nós temos o local no capítulo 1, nós temos o local Patmos, uma visão semelhante ao Filho do Homem, e o conteúdo Cristo como Senhor em meio às suas igrejas. No capítulo 4, nós temos o local Céu, a visão é o trono e o Cordeiro, e o conteúdo Cristo como Cordeiro, a ira de Deus. No capítulo 17, nós temos o deserto, a mulher e a besta, e o conteúdo Cristo como Rei dos Reis, vencedor sobre os seus inimigos. No capítulo 21, a partir do versículo 9, nós temos a montanha, a Nova Jerusalém, é a visão, e o conteúdo Cristo como noiva e sua noiva na glória. Esboço. O esboço do livro se dá a partir de 4 visões, juntamente com a introdução e a conclusão. Ao longo de toda a narrativa, o tema centraliza-se em Cristo. Nós temos a introdução, primeira visão, segunda visão, o trono celestial e o cordeiro. Depois a abertura dos 7 selos, toque das 7 trombetas, as bestas e o conflito, derramamento dos 7 cálices, a terceira visão, a queda da grande Babilônia, a alegria do céu, a aparição de Cristo, derrota da besta, prisão de Satanás, o milênio, rebelião final e julgamento, novo céu e nova terra, e a quarta visão, que é Cristo e sua noiva, e a conclusão e exortações finais e bênção no capítulo 22. De certa maneira, a primeira visão é mais fácil de ser compreendida do que as seguintes. À medida que o Senhor fala a João e então as 7 igrejas, percebemos que a linguagem dentro do contexto do primeiro século é relativamente clara. Enfatiza-se a soberania do cabeça à medida que ela anda entre os candelabros, as igrejas e a segunda e as 7 estrelas. Os mensageiros ou líderes das igrejas em sua mão direita, lugar de autoridade e honra. As 7 igrejas da Ásia, selecionadas dentre um grande número de congregações existentes na época, são analisadas uma a uma pelo Senhor, que relata claramente a condição espiritual de todas elas. Cristo adota um padrão ao se dirigir a cada uma. No entanto, há 2 exceções que devemos notar. Cada igreja, como um todo, recebe elogios, exceto 2 delas, Sardes e Laodiceia, e cada uma, como um todo, recebe a condenação, exceto 2 delas, Esmirna e Filadélfia. Um estudo detalhado de cada carta, dando-se atenção ao ambiente histórico e à localização de cada igreja, além da mensagem entregue a cada uma e o conselho espiritual para os dias presentes, trará muitas recompensas ao leitor. O ambiente da segunda visão é a descrição das 3 séries de julgamentos sobre a terra, cada uma delas consistindo de 7 partes. A magnitude dos eventos é espantosa. E quer os interpretarmos literalmente, quer de maneira simbólica, impressionam pela fúria da vingança divina contra os pecadores que não se arrependeram. Ao considerarmos essas 3 séries de julgamento, devemos dar atenção ao problema da relação de cada um deles. Em resumo, eles seguem um ao outro. São consecutivos?
ocorrem dentro do mesmo período de tempo e se encerram ao mesmo tempo, são concorrentes? Todos aconteceram ao mesmo tempo? São simultâneos? Cada uma dessas posições tem sido defendida por comentaristas igualmente capazes. Não há para cada uma das posições uma resposta definitiva. Dentro desse quadro geral, há vários eventos parentéticos. Entre eles estão presentes no capítulo 7, no capítulo 10, capítulo 11, 12, 13, 14, em sua maioria, aparentam ocorrer dentro do mesmo período dos julgamentos, mas concentram-se principalmente sobre indivíduos, tanto humanos como angelicais, demonstrando sua relação com o dia a dia da ira de Deus. A terceira visão dá atenção especial à vitória de Cristo sobre seus inimigos. Eles são os seguintes, em ordem de ocorrência: a prostituta e a besta da Babilônia, a besta e os falsos profetas com seus seguidores, Satanás e os rebeldes da terra e a humanidade irregenerada. Assim, prepara-se o caminho para os novos céus e a nova terra. Uma passagem crucial dentro dessa visão é Apocalipse no capítulo 20, que descreve um reino milenar de Cristo, quando ele será vingado na terra o cenário de sua rejeição. Os santos reinarão com ele e exercerão suas funções como sacerdotes de Deus e de Cristo. Por último, na quarta visão, encontramos o relato do surgimento dos novos céus e da nova terra. A imaculada noiva de Cristo se coloca em vívido contraste com a mulher vestida de escarlate, a prostituta da Babilônia. João descreve a perfeição da Nova Jerusalém, centrada na comunhão imutável entre Deus e o seu povo. Com a destruição da morte e a aparição da árvore da vida, a beleza original do Éden retorna. Aquilo que o pecado deturpou, agora é restaurado e purificado. Assim, Deus será tudo em todos. O relato da redenção está completo.